Olá, sejam bem-vindos. Hoje iremos aprender como fazer uma engrenagem utilizando como referência o livro Desenhista de Máquinas. Vamos fazer uma engrenagem cilíndrica de dentes setas utilizando os dados aqui no livro, certo? Para iniciar o nosso desenho, podemos pegar alguns dados da engrenagem. Entre eles, os principais estão o módulo e o número de dentes. A partir deles, nós conseguimos calcular os diâmetros do nossa engrenagem e outras variáveis importantes. No caso aqui, no livro, ele já nos dá alguns cálculos. Eu tomei a liberdade também de fazer esses cálculos aqui no Excel e no ES. Irei colocar aqui na descrição do vídeo. E para iniciar o nosso desenho, vamos pegar o raio, os diâmetros externo, o diâmetro primitivo, o diâmetro base e o diâmetro interno ou raiz. Aqui nós não vamos entrar em detalhes sobre cada um das definições desses diâmetros. Isso fica mais para a disciplina de elementos de máquinas 2. Mas para iniciar, nós temos o módulo e o número de dentes. Outro que devemos definir, que na verdade já é bem definido, é o ângulo de pressão do dente. Que nós vamos adotar aqui o ângulo de pressão de 20 graus. Então, a partir disso, vou fazer o cálculo aqui no ES, coloquei todas as fórmulas que vocês podem encontrar no livro, também que está lá na referência. Podemos fazer a resolução, só aumentar o tamanho aqui. 4, certo? Então temos os diâmetros externo, o diâmetro primitivo, o diâmetro base e o diâmetro interno. No livro tem algumas diferenciações. O diâmetro base, por exemplo, vai ser 128. Nosso calculado aqui foi 127,8. Podemos utilizar um ou outro. Vou utilizar o nosso aqui calculado. Além disso, vamos ter outras variáveis aqui, mas vamos iniciar o projeto com esses diâmetros. Então, vou lá no meu arquivo SolidWorks. No meu plano superior, vou inserir os meus diâmetros. Então, vou fazer 4 círculos aqui. Vou fazer 4 círculos. Enquanto não definir as dimensões, esses 2 círculos no meio, vou colocar eles como construção. E agora eu vou usar a ferramenta Dimensão Inteligente para definir o diâmetro desses círculos. Esse primeiro vai ser 152, que é o nosso diâmetro externo. O diâmetro primitivo nosso vai ser 136, logo após. Depois vamos ter o diâmetro base, que vai ser 127,8. E por fim, o diâmetro interno 117,3. Novamente, no livro vão ter alguns valores diferentes, mas vamos usar esses aqui para base de cálculo. Usei a ferramenta Dimensão Inteligente porque essas dimensões ficarão aqui estáveis, então não precisarei ficar preocupando aí em fixar ou desfixar os nossos círculos. Depois disso, vou pegar aqui uma linha de centro, construção, e vou pegar aqui da ponta do círculo até lá em cima, até o topo do círculo. E eu posso fazer uma padrão linear, padrão circular aqui dessa nossa linha. Por enquanto vou fazer só 2 aqui. Eu vou colocar o espaçamento igual e eu vou ter que definir um ângulo entre essas duas linhas. Esse ângulo vai ser o chamado ângulo do dente. Então, se a gente vir aqui na tabelinha, nós vamos ter aqui o ângulo do dente, que aqui no caso está representado por 2 alfa, nós queremos só alfa. E a partir da tabelinha,
sabemos que alfa é 90 dividido por z. Se formos lá no ES, também já está calculado aqui o nosso alfa, vai ser 5,294. Podemos ir lá, colocar 5,294. Então, conseguimos fazer aí outra linha. Podemos espelhar essa linha aqui também. São alguns recursos que eu estou utilizando, mas podem utilizar outros recursos aí que fizerem mais sentido para vocês. Certo? Então vamos estar trabalhando com essa parte aqui do nosso círculo, onde vai estar localizado o nosso dente. Para isso eu vou chegar aqui. Agora vamos ter que ir lá no nosso livro novamente e usar outro recurso, que vai ser o odontógrafo gigante. Esse odontógrafo gigante nós vamos precisar do número de dentes para determinar alguns coeficientes. Então, temos que o número de dentes é 17. Então, eu vou ter aqui esses nossos valores dos coeficientes f e f'. Posso até voltar aqui no ES, colocar aqui coeficiente f e f'. F vai ser igual a 3,2 e f', colocar aqui como f1. Na verdade, vamos ver aqui se o ES aceita linha. Acredito que sim. 1,58. Conferir se está tudo ok. Não, ele não consegue identificar a linha não. Então vamos colocar como F1. Então, a partir desses coeficientes, eu vou determinar alguns raios do nosso dente. Vou pegar aqui então uma linha e desenhar. Esses nossos raios vão ser esses raios aqui. O raio 1 e o raio R. Esses dois raios, como vocês podem ver, estão definindo alguns segmentos aqui da curvatura do nosso dente. Então, esses segmentos aqui. Então, na nossa figura, nós vamos definir esses segmentos. Certo? Então, vamos calcular esses nossos raios. Por enquanto, não vamos mexer com R2 e R3 aqui. Então, eu posso definir R como F vezes M, que é o nosso módulo, e R1 como F1 vezes M. Ok, tudo ok com as equações, vamos calcular. Vamos ter então aí o R e o R1. E como que vamos fazer isso lá no SolidWorks? Certo, podemos fazer de duas formas. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer dois esboços aqui para a gente conseguir visualizar isso. Primeiro, vou ocultar aqui, daqui a pouco a gente volta nele. Esse primeiro, nós vamos fazer o perfil do dente. E depois vamos fazer a extrusão. Vamos conseguir fazer a engrenagem completa de uma vez. No outro, nós conseguiríamos fazer o corte. Então, o que nós vamos usar aqui agora? Vamos usar o arco de 3 pontos. A partir do arco de 3 pontos, nós podemos selecionar ele. Vamos selecionar aqui arco de 3 pontos. Vamos utilizar esse lado aqui para fazer o nosso arco do dente. Então, posso pegar esse ponto aqui, o SolidWorks vai estar identificando. Vocês podem ver um pontinho lá de intersecção, esse pontinho amarelo. Posso clicar aqui e eu vou selecionar o diâmetro externo. Depois disso, vocês podem ver lá o pontinho desse arco. Vou colocar ele aqui um pouquinho mais próximo do nosso diâmetro de base. Vou dar um OK, dar um ESC para tirar a seleção. Agora prestem atenção que eu vou ter que fazer o seguinte. Vou apertar a tecla Ctrl, clicar no pontinho e
selecionar também o diâmetro de base. Aqui em adicionar relações, vou adicionar relação coincidente. Vai fazer o nosso ponto do raio ficar coincidente com o diâmetro de base. Então, ok. Isso, se a gente olhar na figura lá, onde eu tracei a linha, está exatamente aqui na circunferência de base, ou aqui no livro ele chama de circunferência fundamental. E agora, eu tendo o meu raio R 24,16, eu posso alterar a dimensão desse nosso raio 24,16. E eu já consigo fazer o primeiro perfil do dente. Próximo, então, vai ser o raio desse ponto até o diâmetro de base. Novamente, faço o mesmo procedimento, pego na intersecção, pego aqui no diâmetro de base, dou um OK, desseleciono tudo, tiro a seleção, clico no pontinho segurando Ctrl, clico no diâmetro de base, ainda segurando Ctrl, adiciono a relação coincidente, dou um OK, venho em dimensão inteligente e vou colocar aqui agora o nosso raio 2, que é 12, o raio 1, desculpa, 12,64. Como vocês podem ver, já iniciou aí a formação do nosso dente. O último passo aqui vai ser colocar um segmento de reta. Então vou pegar a ferramenta linha, pegar desse ponto até o diâmetro de raiz, vou selecionar a dimensão inteligente e vou fazer um ângulo aqui entre esse segmento de reta, nosso segmento aqui externo, com o mesmo ângulo definido anteriormente, que é 5,294. E dessa forma nós conseguimos fazer aí metade do perfil do dente. Como eu vou fazer agora, vou pegar esses 3 segmentos, pego a linha de centro, utilizo a ferramenta de esboço espelhar entidades e temos aí o nosso perfil do dente. Outro ponto importante aqui vai ser o nosso raio, que é o raio aqui 3. O raio 3 vai ser o módulo dividido por 6, então podemos voltar no AS. O raio 3 vai ser o módulo dividido por 6. Calculando isso, temos que o raio 3 é 1,33. Voltando lá no nosso SolidWorks, eu vou utilizar a ferramenta de esboço para entidades, para parar essa parte aqui do nosso esboço. Vou parar a parte aqui de cima também. Vou parar todas as nossas circunferências. E vou inserir um filete de 1,33 nesse ponto e nesse ponto. Essa circunferência, eu posso até deletar ela, então vou parar e vou cortá-la. Mas podemos deixar ela aqui também, não tem problema não. A gente vai ter que fazer ela novamente. Então eu posso pegar esse nosso perfil de dente e agora, para reproduzi-lo em toda a nossa figura, eu posso usar a ferramenta de esboço, padrão de esboço circular. Eu tenho que o número de dentes vai ser 17, eles vão ter espaçamento igual e conseguimos fazer aí a reprodução. Depois é só fazer parar aí as nossas entidades. Então, todos esses pontinhos aqui eu posso parar tranquilamente. Ok, podemos sair do esboço. E esse é o nosso esboço finalizado. Então, clicamos nesse esboço, podemos vir na aba Recursos, ressalto base extrudado, e a nossa espessura está definida lá como 50, se vocês pegarem o livro. E temos a nossa engrenagem. Então, essa é uma das formas aí de fazer
a nossa engrenagem. Vou ocultar esse ressalto e vou usar o segundo esboço. Agora nesse esboço, eu vou precisar do seguinte. Vou fazer um esboço do círculo maior. Vou fazer o ressalto desse círculo de 50. E no esboço que eu deixei reservado, eu vou fazer os perfis de corte dessa nossa engrenagem. Então posso vir desse ponto, utilizando o mesmo princípio, arco de 3 pontos. Agora eu vou fazer o perfil nessa direção. Eu posso pegar a intersecção, o diâmetro externo, coloco lá o ponto próximo do diâmetro de base, tiro a seleção, seleciono Ctrl, clico no ponto e na linha do diâmetro de base, adiciono a relação coincidente e vou adicionar aqui a dimensão desse nosso arco, que vai ser 24,16. Podemos fazer o próximo arco, vai ser pegando esse ponto de intersecção, o diâmetro de base. Da mesma forma, dou OK, seguro o Ctrl, clico nesse pontinho, seleciono o diâmetro de base, adiciono a relação coincidente, dou OK, seleciono a ferramenta Dimensão Inteligente, altero o ângulo para 12,64 e por fim, segmento de reta desse ponto até o diâmetro raiz. Uso a ferramenta Dimensão Inteligente para definir o ângulo em relação à linha de centro, vai ser 5,294. Posso adicionar alfinete de 1,33 nesse ponto. No caso, eu vou ter que cortar aqui primeiramente, vai dar certo. Adicionar alfinete e dessa forma, okay, temos o perfil do nosso dente. Vou parar algumas partes aqui. Na verdade, primeiramente vou espelhar esses pontos, esses segmentos em relação a essa linha de centro. Posso espelhar, certo? Aí agora sim eu posso aparar todas as outras partes que não convém. Então tudo isso aqui posso tirar aí do nosso esboço. Então, no nosso ressalto, eu vou poder fazer então um corte extrudado com esse perfil. Então, vem em Recursos, Corte Extrudado, vou escolher o corte passante. Podem ver que ele vai dar toda a figura, tem que inverter a direção primeiro. E agora, como eu faço para fazer a repetição disso de forma circular? Selecionado o corte de extrusão, eu venho em padrão linear, padrão circular, utilizo aí 17. Eu vou precisar de um eixo aqui, no caso, como não está aparecendo o eixo, eu posso vir aqui em exibir, ocultar itens, ou exibir os eixos temporários e pegar esse eixo aqui de centro. Nisso, conseguimos também fazer a nossa figura. Da mesma forma, utilizando o mesmo método lá do livro Desenhista de Máquinas. Ah, certo. E agora, como eu faço para fazer uma engrenagem que cabe perfeitamente aqui? Isso que eu falei lá, quando eu disse que alguns detalhes nós iríamos falar mais na disciplina de elementos de máquinas, mas para adiantar, as engrenagens que se alinham aí, que encaixam, elas vão ter o mesmo módulo. Então, podemos fazer engrenagem e o pinhão com o mesmo módulo. Nesse caso aqui, nós vamos fazer só essa primeira parte.
Então, muito obrigado. Até logo. Tchau.